Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. E nessa aula estamos falando de corredor há um tempo, né? Então não podíamos passar em branco sem falar sobre o Section Editor, editor de seção dos corridors, né, do Civil 3D. E como usar o Section Editor. Com certeza você já caiu nesse Section Editor sem querer às vezes, ou você já usa, né? Você é um usuário assíduo desse recurso, ou você passa longe dele, né? Quando que a gente usa ele? Quando a gente não usa ele? E o porquê que a gente tem que usar, se necessário? E se há se há algumas outras formas de usá-lo, né? Como se fossem os pulos do gato. Então, nessa aula aqui de hoje, meu caro amigo, minha cara amiga, você vai aprender como pensar no que se refere ao uso correto do Section Editor do corredor, né? Então é importante você agarrar até o final desse vídeo. Mas antes de você seguir, antes de a seguir aqui, então, já curtiu esse vídeo? Importantíssimo, curta esse vídeo, é importante para que outras pessoas, assim como você, possa também chegar nelas esse conteúdo da maratona, né? Tão importante. Já é o nosso seguidor aqui, já segue, já é inscrito aqui no nosso YouTube? Como assim ainda não? Se inscreva, coloque aqui a tua inscrição para que você fique sempre por dentro das nossas segunda-feiras, né? Toda segunda a gente está aqui com os nossos conteúdos de primeira, para que você possa também usufruir, né? Junto com outras pessoas, outros projetistas assim como você. Né? Já segue a gente também lá no Instagram, @OswaldoJuniorCSBim. Todas as nossas mídias sociais é tudo @OswaldoJuniorCSBim. Tá? Então segue a gente lá no Instagram para você ver o nosso dia a dia. O que é legal nosso? Né? A gente está aqui, nós não somos apenas acadêmicos, nós não pegamos um livro para poder explicar para você como é que aperta os botões do Civil. Não, eu tenho uma equipe de projetos. Então, nós temos uma equipe de engenheiros, projetistas, que estamos à frente de um fluxo de trabalho para revisão de projeto, para o uso do CDE, né? Como é que a gente usa o ambiente comum de dados. Então, assim, todos esses fluxos que a gente utiliza, né, estamos aqui passando para você nessa maratona. Então, a maratona, na verdade, é esse conjunto de expertise, né, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. Fechou? Ah, lógico, não podíamos lembrar você, não podíamos deixar de falar aqui, ó. Voltamos aqui, na verdade, com o nosso certificado da Autodesk. Reabrimos, na verdade, a nova possibilidade de você ter o certificado, né? Agora é nível 2 da maratona. As informações todas estão aqui embaixo na descrição. Não é simplesmente qualquer um, tá? Ah, vou lá. Não. Tem um questionário básico também, para a gente poder saber se você tem um certo nível de conhecimento, se você realmente acompanhou as aulas da maratona, para que a gente possa ali fornecer o certificado com chancela da Autodesk, emitido pela CSBIM, só na CSBIM. Hashtag. Muito bom, pessoal. A gente fica muito contente. Diz aqui para mim, de onde você está falando? De onde você está falando? Tem muita gente aqui que é de fora, de Angola, de Portugal, Panamá. A gente fica muito contente de saber e ouvir, né, os feedbacks, né? A gente fica muito contente. Então, por favor, continuem dando seu feedback. Inclusive lá no nossa comunidade do Telegram, né? Bem legal. A gente, ali dentro da comunidade, a gente procura também se trocar experiência, trocar conversas, networks, né? Até alguns trocam serviços. Então, se você não é inscrito na nossa comunidade, se inscreva também lá no Telegram, ok? Fechou? 5 minutos, bora para a gente falar sobre editor de sessão, Section Editor. E eu vou falar sobre a minha opinião e o meu uso do Section Editor do Corridor, ok? Vamos lá? Aqui meu cafezinho.
Deixa eu só ver se está certinho aqui, ó. Peraí, não tá não. Vou abrir um pouquinho mais. Agora tá lá. Fechou. O arquivo é o mesmo da aula 41, tá? Sem problema nenhum. Se você tiver com o arquivo da aula 41, você pode usá-lo sem problemas, tá? Recomendação apenas é que você troque o seu code set para todos os codes. Para quê? Para que você veja os links, né, aplicados na frequência do seu corredor, porque estão totalmente correlacionados ao que nós vamos fazer agora, ok? Então, basicamente é o seguinte, quando você clica em uma dessas, por exemplo, vou clicar nesse 2 aqui, ó, aqui, cliquei. O fato de eu clicar nesse cara e vir aqui em Section Editor, talvez você caiu aqui já sem querer nesse Section Editor, né? Então, quando eu clico nessa linha assim e entro nesse ícone, ele automaticamente vai para a minha seção 2. Ele visualiza, né? Aqui eu estou visualizando em planta e perfil, eu posso trocar essa visualização, né? Aqui em Viewport Configuration, por exemplo, eu quero uma single somente, ele não deixa single plan somente, por exemplo, né? Ele obriga você a ter uma section, ou visualização de sessão. Então, olha lá. Né? Então, eu estou vendo aqui o meu corredor, simplesmente, esse aqui é o meu corredor, tá? E aí, por que corredor Section Editor? Porque é o seguinte, percebe que nessa ribbon que aparece, ele habilita, ou ele traz a possibilidade de coisas que normalmente no corredor sozinho a gente não tem. Por exemplo, né, esses grips. Só a título de exemplo, digamos que eu pegue esse cara aqui e vou dar um subassembly parameter editor. Olha só, ele lista para mim como se quais são as propriedades que esse subassembly tem. E aí, em cima dessas properties, eu consigo falar assim, olha, eu quero, por exemplo, que essa property aqui, ó, que eu quero que o meu aterro seja de 4:1. Vendo aqui, ó, 4:1. E aí eu falo assim, aplicar to station range, eu falo assim, eu quero que aplique daqui até, eu não estou com a planta, né? Daqui até a estaca, eu estou na estaca 2, até a estaca 5, por exemplo, que é 100 metros. Tá? Pronto. Aplicou. Né? Aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso dar um update corridor. Né? Quando eu dou um update corridor, ele já refaz. Mas foi muito rapidinho. Por que foi rapidinho assim? Porque o meu corredor aqui, meu arquivo, só tem um pequeno corredor, tá? Então, essa alteração aqui, ela também é possível, por exemplo, na transition. Nós vimos lá nas aulas anteriores, se eu não me engano, na aula 42 mesmo, né? Se eu não me engano. Mas o corridor transition também permite fazer esse tipo de coisas. Então, assim, o editor de sessão, ele tem outras opções, né? Por exemplo, eu posso adicionar um point novo num determinado local. Simplesmente falar assim, que este cara aqui, meu point code desse cara, eu quero que seja, por exemplo, um point code chamado topo. Por exemplo, topo guia. Tá? E aí eu vou dar um update corridor, tá? Bem, o que acontece? Esse cara dali para frente, ele vai ter esse topo guia. Lógico, eu teria que importar os codes, né? Teria que dar um rebuild e sair. Mas assim, esses corridors, editor tools, não são tão usuais. Não são. Assim, a ideia desse Section Editor, creio eu, né? Ele veio com a ideia, com uma pegada, meio que trazer aquela possibilidade que antigamente os projetistas tinham um topograph, a gente conseguia, por exemplo, visualizar a sessão no decorrer da estaca, né? A gente corre,
né? Por exemplo, vou correr a sessão aqui, ó. Olha só. Como se fosse uma visualização. Tá vendo? Então, consigo ver o comportamento do meu corredor por sessão, né? Então, se você entra aqui só com a pegada de visualizar, então esquece, não é a jogada. Se você entrou no Section Editor só para ver a sessão ou o comportamento do teu corredor, é muito mais plausível e mais real você ter uma Section View, uma sample line e a Section View da sample line para visualizar o teu corredor. Tem uma outra forma? Tem, já eu mostro. Né? Mas aqui ele é muito mais do que isso. Aqui é a possibilidade de você editar, né? Literalmente fazer as edições, né? Mudar os targets, falar assim, não, eu quero dar um target num determinado cara, quero, por exemplo, trocar, né, o target ou o parâmetro aqui do meu sidewalk, né? Eu quero que o meu sidewalk aqui seja com uma determinada declividade, ou com uma altura, ou com uma largura diferente. Então, coisas que antes na Transition não tinha, mas agora a Transition tem, então, né, meio que inviabiliza. Mas eu tenho também essas possibilidades aqui também. Se eu tenho, por exemplo, uma tubulação, já consigo visualizar essa seção, né, de tubulação. Tá? Aqui, por exemplo, se eu dou um Edit Viewport, vou colocar, por exemplo, 2 na horizontal, uma na seção e outra na planta. Aqui, ó. Por quê? Aí aqui é o seguinte, ó. Estou nessa seção, né? Se eu clico no corredor, olha só que interessante. Aqueles mesmos pontinhos que eu visualizo na section, eu também visualizo elas aqui. Tá? Permitindo com que eu também tenha acesso às possibilidades que ele me dá de edição, tanto na seção quanto na planta. Tá? Mas agora, vamos lá. Então, para que serve o Section Editor? Ele serve para você poder ter ali a visualização da sua seção e uma possibilidade de você alterar de acordo com o que você quiser, com os parâmetros que normalmente ele tem no seu subassembly. Agora, recomendação minha. Eu recomendo que você entre nesse cara só se você realmente não usar o Corridor Transition, né? Se você precisar fazer alguma alteração, vá para o Corridor Transition. Se quero ver a sessão, vai para o Section View. Não, eu quero correr a sessão bonitinho, só para poder visualizar, tal. Então, se é para só visualizar, aí eu já recomendo um outro cara. Por quê? Porque se por acaso você vem aqui, muito cuidado com isso. Se você dá um close, e o que eu vou fazer, vou dar até um save. Vou salvar esse 41. Não, nem preciso, 41 está salvo. Olha só que doido. Se por acaso eu dou um Ctrl Z, eu não estava lá no Section Editor, ferrou. Ferrou, simplesmente. Assim, não ferrou totalmente, porque eu estou com duas telas, né? Aqui. Mas se eu tivesse, por exemplo, só com essa tela aqui, ferrou, galera. Mas ferrou bem bonito. Por quê? Porque o teu corredor, ele se perdeu. Literalmente, ele se perde. Tá? Porque vou tentar dar um plano aqui para ver se eu recupero. Olha lá, ele se perdeu. Vou tentar jogar para cá. Aqui, olha lá, o CS, Word, Plan. É uma forma que eu consegui recuperar aqui, né? Mas foi meio que por pouco. Ou seja, se por acaso você entrou, então tem algumas ressalvas. Primeiro, se o seu corredor é pesado, fuja desse cara. Segundo, se por acaso você entrou nele, cuidado, não dê o Ctrl Z. Tá? Se você entra aqui, de novo, vou repetir, eu entrei, fiz aqui e tal, modifiquei o que eu precisava modificar, fechei, tá vendo esse close? Fechei. Fiz as coisinhas aqui, tal, dei o Ctrl Z.
sumiu ali a telinha do seu corridor, tá vendo? Ele não está imaginando que você está no corridor section, tá? E ele literalmente, a não ser que você entre de novo, tá vendo? E feche. Então é a única pegada que você tem. Você tem tipo assim, aqui em Modify, Corridor, aí você teria que entrar num Section Editor de novo para poder fechar ele. Né? É a única forma que tem para você fazer com que seu desenho retorne. Então assim, minha recomendação sobre Section Editor, só se por acaso você for bem pontual, queira fazer alguma alteração específica, mas mesmo assim, use o Corridor Transition. Quer visualizar a seção? Vai lá para o Section View da Sample Line. Ou você pode também usar aqui o Project Explorer. Esse cara, você pode estar com um corredor pesadaço, gigante, seu corredor, ele vai funcionar, tá? E ele tem aquela pegadinha lá que é a mesma do Topograph, né? Quem está acostumado com Topograph e tal, né? Olha lá, ó. Você consegue visualizar a seção aqui, ó, tá vendo? Né? Se for esse o seu caso, quero visualizar, quero tirar um relatório, você tem essa possibilidade de tirar um relatóriozinho, uma tabela aqui também, né? Quais foram as sessões aplicadas, de onde a onde. Então, o Project Explorer é uma excepcional opção, muito melhorada do Section Editor. Porque, como eu falei, o Section Editor ele era para editar a sessão. Tem algumas opções ali que a gente tem a mais, mas a maioria delas foram implementadas no decorrer dos anos. Por exemplo, a transição, o target, né? Então, recomendação, fuja desse cara. Mas eu não podia deixar de ficar sem falar sobre esse Section Editor, tá? Aqui nesse Modify Corridor Section, tá? Falando sobre ele, você tem ainda algumas possibilidades aqui, né? Aqui, ó, adicionar uma seção. Por exemplo, ó, você pode adicionar uma seção manualmente, vendo aqui? Olha como é que vai ficar o corredor. Ó. Tá vendo? Ele deixa o corredor um pouquinho mais suave. Acho que até apresentei esse Section Editor, esse Add Section, lá no Concordância em L. Lembram? Eu falei dele, né, para vocês, né, que ele deixa um pouco mais suave, né, o nosso corredor, tá? Então, também está aqui na aba do nosso Modify Corridor Section. Então, conclusão, Section Editor, ele é o cara que tem a possibilidade de visualizar a seção transversal no decorrer da sua frequência do corredor e fazer as edições, né, do seu subassembly naquele ponto ou numa determinada região. Só que na época que tinha ele, não tinha o transition. Então, se for para fazer alteração e de um modo mais simples, corridor transition. Fuja desse cara, porque ele vai pesar. Se você faz o teste aí depois, se você tem um corredor muito pesado, você vai ter o seu corredor, com certeza, o teu DWG comprometido, né, na maioria das vezes quando você entra nesse Section Editor. Então, esse é o Section Editor. Não podia falar assim hoje, não podia deixar de falar. A gente está falando de corredor, não podíamos ficar sem falar dele, né? Porque faz parte, né, dos corridors, né? Então, Oswaldo, o que é esse cara? Importantíssimo você saber. Então, você está sabendo agora para que serve, qual que é o objetivo dele, quais são as opções que ele tem e os pulos do gato para você, as opções alternativas que você pode ter, né? Caso o seu corredor é pesado, seu DWG você não queira comprometer o seu arquivo. O que vocês acharam desse vídeo? Praticamente essa aula, tá? Só para trazer para você a luz a respeito do que é o editor de seção do seu corredor. Combinado? Gostou?
Diz para mim aí o quanto você gostou. Uma aula breve, rápida, 20 minutinhos aqui, a gente entendeu como é que funciona, como é que trabalha. Espero que vocês tenham gostado. Próxima aula a gente vai falar um pouco mais ainda sobre corredores. Não deixem de acompanhar. Fechou? Aguardo você na nossa... Curta o vídeo, hein? Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais. Até a próxima, galera.